E vamos de segundo vídeo nessa manhã de sexta-feira, de quinta-feira. E Gabriel? Quinta-feira, hoje, dia 18 de fevereiro. Se você não tá vendo isso logo no início do lançamento, isso não faz sentido. Mas lancei os dois vídeos, ainda bem pela de manhã. Lancei um outro vídeo, por sinal, falando também sobre o narrador da Record para o Campeonato Carioca, que o Record oficializou. Falei ali sobre todo o balanço da transmissão da Record, que é tricolor, o narrador da Record provavelmente, pro Carioca. E no outro vídeo também citei lá uma questão de Caio Paulista e da renovação. Neste vídeo aqui a gente fala sobre Pablo Diego podendo ir para o Atlético Goianiense jogar Série A, ainda tem contrato com o Fluminense, e também sobre os desfalques que o Santos terá para domingo na partida contra o Flu. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor, onde eu, né, acho que só eu gravei vídeos aqui pro Raiz Tricolor, né? Talvez já com algumas mais pessoas numa live, mas onde eu gravo vídeos e trago informações para vocês, mantendo vocês bem informados. Não só informados, mas informados com fatos verídicos, fatos que fazem sentido e que são verdadeiros. Beleza? Vamos embora então. Vou pedir para você passar num xbet aqui embaixo, porque eles patrocinam aqui o canal, né? Dão essa moral aqui pra gente. E aqui na descrição tem um link para você clicar e lá ver as odds dos jogos de hoje, Liga Europa principalmente, são os jogos que animam a quinta-feira. Não tem Brasileirão. Olha, fazia bastante tempo que eu não falava aqui uma vez que não tem Brasileirão no anúncio do XBET, hein? Tem na sexta, né? Na sexta-feira tem jogo do Palmeiras. Hoje, mas se você quiser já ir lá fazendo um depósito e tal, vai lá, o link tá aqui na descrição. Vamos para a primeira notícia, que é a dos desfalques do Santos, né? Tanto o Soteldo quanto o Caio Jorge estão meio que confirmados ali, entre aspas, que não jogam a partida contra o Fluminense. Caio Jorge está confirmado, a lesão na coxa, centroavante do Santos. Eu acho que Caio Jorge, a gente pode comparar nesse ano talvez a Calegari. Alguém assim que começou muito novo, começou e pum, virou titular, né? No caso de Caio Jorge, até foi criticado no início, tem 18 anos ainda? Tem 19, acabou de fazer 19 anos, agora em janeiro. E assim, é um jogador perigoso dentro da área. A gente vai ver mais isso quando falar com o Felipe Noronha no pré-jogo do Santos. E ele tá com uma lesão de grau 2 na coxa, não joga já mais nessa temporada pelo Santos, e é bom para o Fluminense, afinal de contas, com isso, o Santos tem um problema, né, para escalar o seu time. Não tem o seu centroavante titular, apesar de vir vencendo, né? Mas é sempre bom não ter o elenco principal. Vem jogando com o Marcos Leonardo, que por sinal foi o autor do gol contra o Corinthians na última quarta-feira, né? O Santos ganhou. O outro jogador que pode ficar fora nesse jogo contra o Corinthians, inclusive, é Soteldo. Soteldo que começa no banco o jogo contra o Corinthians porque estava com uma lesão na coxa, estava se recuperando ainda, entra, faz a jogada do gol e sai lesionado, aparentemente agravando a lesão. Então, dificilmente, no caso de Caio Jorge é certo, no caso do Soteldo dificilmente ele joga contra a gente no jogo de domingo na Vila Belmiro. Marinho saiu no finalzinho do jogo e tal de maca, mas aparentemente não preocupa tanto, né? Só cãibras. Ou seja, da parte da frente do Santos, 2 jogadores importantes estarão de fora contra a gente. Isso faz a gente o favorito, o melhor em time? Óbvio que não, a gente não se torna um time melhor porque o outro time tem desfalques. E obviamente que assim, a gente não torce para uma lesão grave e tal, é algo sério, né? Mas é um fato de que isso enfraquece um pouco o time santista, que vem numa sequência boa, né? Boa para eles, no caso, mas uma sequência forte de resultados, o que já o coloca, né? O Santos que vem são 4 jogos sem perder. Empatou com o Grêmio com 1 a menos, chegando a empate no finalzinho. Empatou com o Atlético Goianiense com 1 a mais. E ganhou de Coritiba e Corinthians e vem agora pro jogo contra a gente numa situação em que assim, eles vêm totalmente empolgados. Porque se eles vencerem o Fluminense e o Atlético Paranaense não vencer o Grêmio, pode ter empate ou vitória do Grêmio no jogo, o Santos só precisa vencer a gente para se classificar para a Libertadores já garantir a classificação para a Libertadores. Então eles vêm numa empolgação muito grande e vêm, obviamente, precisando da vitória. A gente pode utilizar isso a nosso favor? Deve, inclusive, até pelo estilo de jogo do Fluminense. Isso a gente fala mais no pré-jogo. Mas o cenário hoje é esse. O Santos é o 8º, e ele com o empate não serve muito para ele, porque se o Atlético Paranaense ganhar, vai chegar a 52, ele vai ficar com 54, vai ficar só com 2 pontos na frente, 2 empates não classificam, enfim.
não tá numa situação. O Atlético vai 53 e ele vai pra 54, na verdade. Né? O Santos não tá na situação onde o empate vai ser tão favorecido, até porque o time paulista ainda pega na última rodada, eu tinha aberto aqui e esqueci. Na última rodada do Bahia, que vai estar brigando contra o rebaixamento fora de casa lá na Bahia. Ou seja, os desfalques são importantes, né? Voltando agora para a segunda notícia, que é sobre Pablo Diego. Exatamente ele, Pablito. Notícia da Natália de Freitas, repórter da Rádio Sagres de Goiânia. Antiga Rádio 730 AM, enfim, eu ouvia até essa rádio. Por algum motivo aleatório eu ouvia a Rádio Goiás. Mas enfim, a Natália Freitas informou que o Atlético Goianiense avalia a situação de Pablo Diego, do Fluminense, que jogou no CRB em 2020. Pablo Diego, ela até dá os números, né? Pablo Diego disputou 17 partidas e fez 4 gols, exatamente, um turno de Brasileirão Série B ele fez 4 gols. E por lá ele tinha trabalhado com Marcelo Cabo, que é o treinador do Atlético Goianiense para a temporada que se segue. Ou seja, Marcelo Cabo gosta do jogador, ele, até pelos comentários achei até engraçado, porque a galera tá bolada de que ele tá trazendo levando pro Atlético Goianiense um monte de jogador do CRB. Tem um comentário muito bom que traz o CT do CRB também, o estádio, enfim. E a recepção, obviamente, de Pablo Diego não foi tão boa, né? Não é apesar de ter algumas pessoas falando que joga muito e etc., é muito mais torcedores do Fluminense falando enfim, ironicamente. No caso de Pablo Diego, no caso específico de Pablo Diego, a gente renovou o contrato, faz parte daquela pataquada do Mário Bittencourt, admitida em entrevista coletiva, enfim, também, né? Que assim, ok, você renovar contratos, etc. Mas o Pablo Diego foi uma das que não fez sentido nenhum. E preocupa a gente, né? Porque ele diz que renovou porque o empresário pediu. Pô, cara, renova o contrato até, usa uma justificativa melhor do que essa. O empresário pediu para renovar. Pô, aí não dá, enfim, o empresário pediu para renovar, ele estava emprestado pro CRB e tem um salário muito baixo, provavelmente o CRB estava pagando tudo, a gente não tem a notícia disso, mas provavelmente era. E se for emprestado para o Atlético Goianiense, pode ser que renda alguma coisa, mas a gente sabe, né? Pablo Diego é um cara que tem pouquíssimos jogos como profissional, né? Pablo Diego no Fluminense mesmo, sai daquele, por exemplo, se nessa temporada ele jogou 19 jogos, né? Jogou 17 pelo CRB e jogou 2 ainda pelo Fluminense, contando todas as outras temporadas de Pablo Diego, ele, tirando a que ele fez nos Estados Unidos lá num time, né, quase que amador, né, assim, um time muito, não era nem da MLS, pelo Fluminense ele jogou 22 em uma temporada, 13 em outra. E assim, tudo isso, a maioria entrando em segundo tempo, não era nem sendo titular, não. 90 minutos mesmo, ele já deve ter jogado na vida até sair do Fluminense uns 5 vezes, talvez. Então, assim, não é um jogador. E tem 26 anos. Então, não é um jogador que provavelmente vá fazer alguma coisa. Oh, né? Enfim, ele tem contrato até dezembro de 2021. Então, se ele for emprestado, provavelmente o Fluminense vai renovar o contrato dele, tá? Porque você normalmente não empresta o jogador até o final do contrato, porque se ele render no CRB, né, enfim. Mas talvez o Fluminense ainda renove de novo. Ou não. Ou o Fluminense poderia tentar, de repente, uma negociação com o Atlético Goianiense e falar, olha só, leva e me dá qualquer coisa aí. A gente pensa e vem qualquer coisa de lá pra gente começar a pensar, né? Obviamente que não vai contratar jogador ruim também, né? Mas a gente pode tentar uma preferência de um garoto, alguma coisa assim, pelo menos para poder levar Pablo Diego. Afinal de contas, vamos ser sinceros, ninguém que tem expectativas em Pablo Diego, e se for para apostar em Pablo Diego, fazendo um link com outro vídeo que eu falei, se for para apostar de novo em Pablo Diego, que eu gosto até, pô, parece um cara super gente boa e tal, mas assim, enjoou, né? Enjoou. Não dá, 26 anos, ele faz 27 nesse ano, tá? Sempre bom destacar isso. O cara é de março, agora dia 8 de março, Pablo Diego vai ter 27 anos. Se é pra apostar em Pablo Diego, aposta em Caio Paulista. Pelo menos tem 22. Enfim, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!